Quando pensam na Flórida, os brasileiros geralmente imaginam praias ou parques de diversão. Mas a Flórida de um brasileiro, que aqui eu vou chamar de Rafael, é bem diferente. Ele tem 36 anos, trabalha como pintor e veio para os Estados Unidos há 3 anos com a esposa e o filho, que na época era um bebê de 7 meses. Ele mora na região metropolitana de Miami e há mais de 6 meses está andando com uma tornozeleira eletrônica na perna direita. Essa tornozeleira treme e apita sempre que os agentes de imigração dos Estados Unidos perdem o sinal de rastreio dos passos dele na Flórida. E é um lembrete permanente de que o que ele chama de sonho americano pode acabar a qualquer momento. This is a tough one. We're going to end up with the largest deportation in American history. We have no choice. Com a volta de Donald Trump à Casa Branca, a partida forçada de brasileiros como o Rafael parece cada vez mais provável. E no caso dele, essa questão pode ser literalmente de vida ou morte. É que o Rafael conta que a sua esposa tem uma doença rara cujo tratamento experimental só existe nos Estados Unidos. Ainda assim, ele me disse que se pudesse votar nas eleições para presidente, teria votado em Donald Trump. Eu sou Mariana Sanches, correspondente da BBC News Brasil em Washington, e nesse vídeo eu conto para vocês as histórias de brasileiros com quem eu conversei que correm risco de deportação e que são, ao mesmo tempo, alvos potenciais e entusiastas de Donald Trump. Para começar, vamos entender quem é e o que pensa o Rafael. Esse nome e a voz que vocês vão escutar agora não são os verdadeiros, para proteger a identidade dele. E a mesma coisa vai acontecer com os outros imigrantes brasileiros sem documentos ouvidos nessa reportagem. Se eu pudesse votar, eu votaria no Donald Trump mesmo. Eu acho que ele vai fazer uma boa limpa aqui sim, mandar muita gente embora, os criminosos. Mas eu não tenho nenhuma ocorrência policial nem aqui, nem no Brasil, por isso acredito que vão me deixar ficar. Para cruzar a fronteira com o México, o Rafael e a esposa pagaram R$90 mil a um coiote que viabilizou a travessia. Ao chegar em solo americano, a família se entregou ao serviço de imigração, ficou detida por alguns dias e depois foi liberada com um compromisso de se apresentar à corte migratória. Mas de lá para cá, todas as tentativas que o Rafael fez de regularizar a sua situação foram negadas. E para complicar mais as coisas, a esposa dele desenvolveu uma doença autoimune que quase a levou à morte. Depois de perder os cabelos, 17 quilos e até a capacidade de engolir alimentos sólidos, ela passou a integrar uma pesquisa científica sobre a doença e tem recebido medicamentos que fazem os sintomas melhorarem. De acordo com a equipe médica, esse tratamento não estaria disponível no Brasil. Em uma carta timbrada e assinada, o médico responsável pelo tratamento da esposa do Rafael atesta às autoridades americanas que ela está sob os cuidados dele devido a uma doença muscular imunológica grave que requer tratamento rápido e crônico e sem o qual a paciente pode ser gravemente afetada e levada à morte. Só que nada disso funcionou até agora para garantir a permanência da família no país. E apesar dessa situação dramática, o Rafael insiste que teria votado no candidato do Partido Republicano. Trump é melhor para a economia, então eu vejo por esse lado, que as coisas vão ficar mais baratas, vai aumentar os empregos, os negócios. Essa posição do Rafael poderia ser vista como um contrassenso, já que Trump se elegeu prometendo realizar as maiores deportações da história dos Estados Unidos. A meta seria expulsar 1 milhão de estrangeiros sem documento por ano. É mais do que o dobro do máximo de deportações já feito em um único ano nas últimas décadas. Durante a campanha, o republicano afirmou que o país tinha sido inundado por criminosos e egressos de hospícios. E ele chegou a acusar imigrantes haitianos de comerem animais de estimação de americanos, o que jamais foi comprovado. Com esse tipo de retórica, seria possível imaginar que imigrantes de modo geral tenderiam a recusar a candidatura Trump. Mas não foi o que aconteceu. O republicano avançou 13 pontos percentuais entre os eleitores latinos em 2024 em relação a 2020. Já uma pesquisa feita em outubro pela revista Exame e o Instituto Ideia, com pouco mais de 800 brasileiros aptos a votar nos Estados Unidos, mostrou que 35% afirmavam que votariam em Trump. O fato de que mesmo imigrantes sem documentos como o Rafael apoiam o Trump não surpreende quem convive com a comunidade brasileira. Apoiador do Trump aqui é o que mais tem, seja quem tem documento, seja quem não tem documento, apoia o Trump do mesmo jeito. Eu, por exemplo, eu perdi clientes aqui por causa da minha posição, porque eu trabalho numa rádio que ela é pró-imigrante. Eu sou imigrante, então qualquer pessoa ou qualquer instituição que for contra o imigrante
vai ser contra a rádio, vai ser contra mim. Estimativas dão conta de que há cerca de 11 milhões de imigrantes vivendo irregularmente nos Estados Unidos, 7 milhões deles latinos. O Rafael e a esposa são parte de um grupo de ao menos 230 mil brasileiros nessa mesma condição. Unauthorized population from Brazil as it's grown fairly rapidly over the last 7 or 8 years. The numbers doubled, where the overall unauthorized immigrant population in 2022 is about the same as it was 7 or 8 years ago. Os especialistas alertam que os números baseados no censo dos Estados Unidos são provavelmente subestimados, até porque imigrantes sem documentos tendem a evitar responder pesquisas. Quanto ao trabalho, 2/3 dos brasileiros sem documentos estão ocupados. Eles são desproporcionalmente importantes no setor de construção. 25% trabalham em alguma função nessa área, como o Rafael, que é pintor. Outros 25% estão em serviço como limpeza doméstica, zeladoria e jardinagem. Entre os brasileiros irregulares, 17% são crianças, como o filho do Rafael, o dobro da média das demais nacionalidades, o que indica que muitos vêm com a família. E falando em crianças, levou menos de 24 horas para que a vitória de Trump mostrasse efeitos práticos na vida de outra brasileira. A Alice tem 35 anos, é faxineira e está nos Estados Unidos há 10 anos. Ela mora na região metropolitana de Boston, em Massachusetts, com o marido e a filha de 9 anos. No mesmo dia em que a vitória de Trump foi anunciada, a Alice foi buscar a filha na escola pública do bairro, como de costume. Ela entrou no carro e me contou na hora. Mamãe, o coleguinha me disse que agora que Trump ganhou, você vai ter que voltar para o seu país. Aquilo me revoltou. Ele é uma criança, não pensou nisso sozinho. Tenho certeza que ele ouve isso dos adultos em casa. A filha de Alice nasceu nos Estados Unidos e tem dupla nacionalidade, americana e brasileira. Mas a Alice e o marido não têm documentos. A renda do casal, ela no setor de limpeza, ele dono de uma construtora, gira em torno de $20 mil mensais, cerca de R$120 mil. E no caso da Alice, além da própria deportação, existe uma segunda ameaça. Ela tá grávida e vai ter a segunda filha em abril. E ela tem medo de que, até lá, o Trump consiga cumprir outra de suas promessas de campanha: mudar a lei para que os filhos de imigrantes irregulares parem de receber a cidadania americana ao nascer no território dos Estados Unidos. Eu tenho um pensamento mais à direita, mas não gosto desse homem nem na bala. Ele diz que a culpa de as coisas estarem caras, de não ter emprego, é do imigrante. E as pessoas acham que ele vai colocar a gasolina no preço de antes da pandemia. Colocam muito a religião na frente. Eles dizem que ele não vai conseguir mandar tanta gente embora. Estão pagando para ver. Em parte, a Alice acredita que a chave para entender o comportamento de amigos e parentes trumpistas está na religião. Há muitos evangélicos na comunidade brasileira que receberam com alegria a reversão da decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos que garantia o aborto legal em todo o país. A mudança do entendimento de mais de 5 décadas só foi possível graças à supermaioria conservadora que Trump conseguiu instalar na mais alta corte judicial do país durante seu primeiro mandato. Eu também sou a favor de defender a vida do feto. Mas e a vida do migrante, do adulto, que está aqui lutando para sobreviver? Quem defende? O Rafael é evangélico e de fato é contra o aborto, mas para ele as questões econômicas também pesam. Segundo ele, todos os empresários brasileiros dizem que com Trump era melhor. E tem uma outra coisa: embora ele reforce que não deseja mal a ninguém, o Rafael se queixa que há imigrantes demais como ele no país. E segundo ele, isso estaria aumentando a competição por vagas como a dele, de pintor. Atualmente, o Rafael tem trabalhado apenas 3 dias por semana e ganha entre $180 e $200 por diária. A gente aqui passa apertado, mas passa. Quando eles forem ver, vão ver que a gente não pega nada do Estado. Não demos gasto nenhum. A gente quer sobreviver com o nosso trabalho. Eu quero é trabalhar. Não tem por que mandarem a gente embora. Um outro brasileiro, que a gente vai chamar de Igor, pensa de forma parecida. Ele tem 37 anos e mora no estado de Utah. O Igor chegou nos Estados Unidos há 5 anos e trabalha com jardinagem e publicidade online. O Igor veio com visto de turismo, com o qual poderia ficar aqui por 6 meses e nunca mais foi embora. E ele também não acha que vai ser deportado.
Em 5 anos aqui eu só tomei 2 multas de trânsito. A migração só vai atrás de quem faz coisa errada, não de gente que contribui para o país, que paga os impostos. Por que viriam atrás de mim? Não tô aqui para explorar, eu tô aqui para produzir. Agora tem gente que eu mesmo quero que deporte, esses imigrantes venezuelanos, gente do crime organizado. Eu sou contra o pessoal vir aqui bagunçar. Torço para que o Trump deporte mesmo, até porque eles mancham a nossa imagem. Quando a gente conversou, o Igor mencionou um caso que se tornou um dos carros-chefe da campanha republicana para associar migração e criminalidade. O assassinato chocante da americana Laken Riley, da Geórgia. Ela foi morta em fevereiro pelo venezuelano José Ibarra, um imigrante sem documentos que já tinha cometido outros crimes antes. Recentemente, Ibarra foi condenado à prisão perpétua. Escolhido como czar da fronteira de Trump, Thomas Homan afirmou que as prisões e deportações começarão por aqueles imigrantes sem documentos que têm histórico criminal e que depois seguirão para aqueles com ordem de deportação pendente. O problema, segundo os especialistas, é que esses são também os alvos que estão se escondendo, os mais difíceis de encontrar. Trump sabe que deportação em massa não vai resolver o problema da fronteira, assim como o muro também não resolveu. Mas a deportação em massa é uma propaganda para criar a sensação de que ele tem controle sobre o assunto. Em suma, ele é uma espécie de um apelo midiático. O sociólogo brasileiro Gustavo Dias acredita que, no ímpeto de produzir números altos o quanto antes, há grandes chances de que a gestão Trump acabe afetando mesmo os imigrantes que o apoiaram. Consultado pela BBC News Brasil sobre a possível deportação em massa de brasileiros, o Itamaraty optou por não comentar. A reportagem apurou que até agora o governo brasileiro e o time do presidente eleito Donald Trump não conversaram sobre o assunto. A BBC procurou a assessoria de comunicação do Trump, que afirmou que não comentaria porque o governo ainda não tomou posse. Mas a reportagem apurou que os brasileiros não são considerados um grupo de particular interesse, nem um alvo preferencial da política de deportação trumpista. Ainda assim, seria cedo demais para descartar qualquer possibilidade. Apesar da preferência política, o Rafael reconhece que sente medo do que vai acontecer com o início do governo Trump. Tem noite que eu deito na cama, a tornozeleira pesando na perna, e é difícil conseguir dormir para poder ir trabalhar no dia seguinte. Mas não tenho o que fazer. Agora é esperar e torcer para a gente poder ficar. É isso, pessoal. A BBC vai continuar acompanhando os movimentos do presidente eleito Donald Trump. Até a próxima. Tchau!